Estou aqui na frente do Tabernáculo da Fé, em Araripina, e distribuindo aqui alguma literatura de volta à palavra original, e folhetos também, para as pessoas que quiserem ler a literatura de volta à palavra original. Esse trabalho está sendo feito aqui e nada pode tirar isso de nós. É o desejo ardente do nosso coração, é levar a mensagem de Deus para as pessoas. Não tem como nós se esquivar, não tem como nós não querer fazer esse trabalho, porque é uma comissão de nosso Deus fazer esse trabalho. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Eu estou aqui de frente para o Tabernáculo da Fé, para a porta do Tabernáculo, e é para levar para as pessoas a palavra de Deus revelada através do mensageiro da era, nosso irmão William Marion Branham. E é com toda satisfação e alegria no coração que nós fazemos esse trabalho. Não importa a quantidade das pessoas, não importa a quantidade, é a qualidade das pessoas que creem na palavra de Deus. E eu estou gravando aqui esse vídeo aqui na calçada do Tabernáculo em Araripina. O link é Tabernáculo da Fé Araripina. Eu aqui e os que estiverem em todo o mundo, está irradiando a mensagem da hora. E eu tenho escritura para ler aqui. Tenho também as mensagens de volta à palavra original, com o endereço aqui de Araripina, para que aquelas pessoas que são predestinadas, mesmo antes da fundação do mundo, tenham a oportunidade de ter o conhecimento, para que não seja destruído. Porque a Bíblia diz: o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então nós vamos a todos os lugares, em cada lugar, no púlpito, na calçada, na praça, em qualquer lugar, mas nós fazemos esse vídeo não para ganhar dinheiro, não estamos aqui por dinheiro, mas estamos aqui para pregar o Evangelho da salvação do Senhor. E eu quero ler uma escritura aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do versículo 19, diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes o foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Então, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que existe esse tempo da restauração de tudo. Essa restauração de tudo, quem vem fazer, está nas escrituras dizendo quem é a pessoa que vem fazer esse tempo, essa restauração. Está lá em São Mateus 17:11, que diz assim: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Essa restauração, quem veio fazer foi Elias. E ele já fez esta restauração.
Nós estamos só repassando para as pessoas o que tem acontecido na América, quando veio lá em Kentucky, nas montanhas de Kentucky, nasceu uma criança, 6 de abril de 1909, e a luz do Senhor pousou sobre a sua cabeça, e com 7 anos de idade falou com ele, disse: nunca bebas, nunca fumes e nunca contamine o teu corpo, porque você tem uma obra para fazeres quando estiver mais adiante. E essa obra para fazer quando estiver mais adiante, ele começou com o primeiro passo, que foi a cura divina, orando pelos enfermos. Deu sinal para ele, pegava na mão dos enfermos e ficava vermelha a sua mão, e ali dizia a enfermidade daquela pessoa, e aquela pessoa era curada. Teve outro sinal também, que foi o discernimento de espírito, falar de onde a pessoa veio, o que a pessoa estava sentindo, aonde ele morava, foi falando tudo o que aconteceu com a vida da pessoa, para que eles facilitassem para eles crerem. E essa mensagem está percorrendo todo o mundo, no meio das guerras, por onde estão as guerras, todos os lugares onde a Babilônia, a confusão está. Esta mensagem está passando pelo meio de todas essas coisas, pelo meio desses dias de Sodoma e Gomorra, pelo meio desses dias de Noé, está passando também os dias do Filho do Homem. Uma mensagem profética que está varrendo o mundo nessa hora para tirar o povo da confusão religiosa. E nós temos aqui essa comissão, nós temos aqui esse dever a fazer, é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, para que esse evangelho do reino fosse pregado em todo o mundo, aí veria o fim. Mas o evangelho do reino, que era para ser pregado em todo o mundo, ainda não era o evangelho que estavam pregando. O que as pessoas estavam pregando era batismo nos títulos, batismo pagão, estavam pregando Deus como 3 pessoas distintas, e também adoração de imagens, de estátuas, e vendo a Deus como mais de um Deus, Pai como uma pessoa, o Filho como uma pessoa, o Espírito Santo também, distinta, 6 pessoas distintas na divindade, coisas que não existem, tirar o batismo original, que é em nome de Jesus Cristo, a revelação de toda a palavra de Deus, e também os 6 selos de Apocalipse, que eles não sabiam quem eram aqueles cavaleiros. O cavaleiro do cavalo branco, eles pensavam que era Cristo, o Espírito Santo, e o cavaleiro do cavalo vermelho, o preto e o amarelo, nós viemos saber quem são esses cavaleiros. O cavaleiro do cavalo branco é o anticristo. Foi lá no começo das eras, quando ele era só anti. A palavra anti é contra. Era somente contra os ensinos dos apóstolos, os ensinos da doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Era somente o Espírito contra. Mas aquele Espírito chegou a se encarnar em um homem chamado Papa, e ali foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso e para vencer. Nós sabemos que esse não era nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele saiu vitorioso e para vencer. Mas Jesus já venceu. Então, a vitória é de Jesus, porque ele já venceu antes. E aquele cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 é o anticristo, quando muitas pessoas ainda pensam que é Cristo, é o anticristo. E o cavaleiro do cavalo vermelho foi quando ele recebeu a sua coroa, tinha um arco, mas não tinha flecha,
era um fanfarrão, a flecha, que é o poder, que fazia alguma coisa, era um arco sem flecha. Foi lhe dado uma coroa e tinha na sua mão um arco, mas não tinha flecha. A Bíblia não fala de flecha. Então, ali foi quando o espírito do anticristo foi coroado em um homem. E, através do casamento com a política, ele saiu do cavalo branco e montou no cavalo vermelho, sendo a mesma pessoa de Satanás. Montou no cavalo vermelho e saiu derramando sangue, até que a sua espada, foi lhe dada uma grande espada, e ele saiu derramando sangue, até que sua espada ficou vermelha, de derramar sangue dos santos de Deus. As pessoas que protestavam contra essa doutrina errada, eles eram mortos ao fio da espada. Então, com essa espada, nesse cavalo vermelho, na contagem mesmo, nós temos que foi matado 68 milhões de santos, só os que estão registrados na martiriologia romana. E depois que ele viu que não podia ficar o tempo todo matando, então ele mudou do cavalo vermelho para o cavalo preto. E aí foi as eras das trevas, quando o mundo entrou numa escuridão de trevas, que as pessoas não sabiam mais o que fazer, as pessoas não tinham mais conhecimento da palavra de Deus, então injetaram os dogmas e os credos, e a ladainha e as coisas que não são bíblicas. E também passaram a adorar muitos deuses e veio as missas de sétimo dia, veio invenções de acender velas para quem já morreu e muitas outras coisas que foi inventada. E aí foi o tempo que chegou, o tempo de Martinho Lutero, que estava lá dentro também, e ele viu que aquilo não condizia com a Bíblia, e ele foi contra tudo aquilo ali. Vender indulgência era vender um terreno no céu, uma cadeira, um terreno no céu, e penitência, e todas essas coisas que não são bíblicas. Adorar os ancestrais que já tinham morrido. Nós vemos tudo isso aí, já foi passado, mas veio um homem muito laborioso no seu trabalho, chamado Martinho Lutero, e tinha 95 teses. Ele foi uma vez lá, ele foi lá se apresentar, se retratar no castelo lá, e um homem que ia com ele mostrou a alguém que tinha sido martirizado há uns 15 dias antes, mas Martinho Lutero disse: ainda que cada telha daquele castelo seja um demônio, eu irei lá e eu me retratarei. Então o Martinho Lutero deu um drible muito grande na igreja romana, e daí a coisa começou a ferver novamente. Aí, meu irmão, minha irmã, vocês que estão ouvindo essa mensagem, você que escuta, que passa na calçada, eu peço reverência, respeito, porque aqui está sendo filmado, está sendo gravado, nós temos tempo para conversar, nós temos tempo depois para conversar, mas eu não quero sair da unção, da linha que eu estou aqui. Então, veio a era das trevas, da escuridão, e as pessoas ficaram sem o entendimento de Deus, mas voltou com Martinho Lutero falando: o justo viverá da fé. Então não era mais crendo em certas coisas, não era mais crendo em essas coisas, dogma e credo de homens, que alguns, como Martinho Lutero, ainda ficou com o batismo nos títulos, mas aqui ele já tirou muitas das coisas que Martinho Lutero perguntava: você vive da fé? O justo viverá da fé. Eu vivo da fé, Martinho Lutero. Vamos prosseguir adiante, somente vivendo pela fé.
E aí a coisa foi melhorando, foi clareando, e nessa era negra, a voz saiu do céu dizendo: não toques nos meus, não toques no azeite e o vinho. Eram os pequenos, os poucos de Deus desprezados que tinha naquela era de Tiatira, na era das trevas, da escuridão. Mas com uma pequena luz de Martinho Lutero, já ajudou muito a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi saindo dos dogmas e dos credos e foi começando a ver a luz da aurora, começou a ver o romper da aurora, começou a nascer um novo dia, começou a ir clareando com muita pouca luz, mas veio clareando até que veio John Wesley trazendo a santificação, que sem santificação ninguém vê a Deus. Segui a paz com Deus e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Não estou citando aqui da Bíblia, mas estou pregando para as pessoas também que já conhecem, e aonde está nas Escrituras. E eu estou fazendo esse vídeo aqui nesse lugar, em Araripina, para que todos possam ver que aqui em Araripina tem um tabernáculo da fé. Estou assentado de frente, pregando esta mensagem e mostrando para as pessoas. Então, John Wesley veio pregando a santificação, foi deixando as pessoas limpas, santificadas, puras, saindo das coisas erradas, até que Deus levantou o pentecostalismo, o grupo pentecostal, com o batismo do Espírito Santo através de dons, de línguas, de profecias, de maravilhas, e nós sabemos que isso aí deu início em 906. Então, mas a Bíblia diz que um espírito imundo sai de um homem, ele anda em lugares áridos, ele anda em lugares secos, e não achando repouso, ele volta e traz consigo mais 7 demônios. O estado daquele homem se torna 8 vezes pior do que da primeira vez. Então, meu irmão, minha irmã, aqui é onde eu li aqui, o tempo da restauração de tudo, que o profeta dessa era veio restaurar para nós, o batismo original, usando a Bíblia como ela está escrito. Portanto, ir e batizar em nome do Pai, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Logo, a semente verdadeira de Deus, a semente de Deus, que é a semente verdadeira, captou isso aí através do mensageiro da era, e captou isso aí, que o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não é para repetir a ordem, como está lá em São Mateus 28, 19. Não é para repetir a ordem. Ele pediu que batizasse em nome. E é um nome. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Ele pediu que batizasse em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E aí está no singular. Se fosse nome mesmo, Pai, Filho e Espírito Santo, estava escrito assim: batizando-as em nomes, plural. Mas está no singular, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para você saber qual é esse nome, então nós vamos lá para Isaías 9:6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e todos sabem que este foi Jesus Cristo. É vendo a respeito do Messias. Isaías 9:6, não são 3 pessoas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Você pode grifar na sua Bíblia aí, filho. Ele é filho, se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros.
E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, com letra maiúscula. Não é o Deus do céu, não é o Deus pagão, é Deus, o Deus verdadeiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. O menino que nasceu, ele é o Filho, ele é o Deus forte, ele é o Pai da eternidade e é o Príncipe da paz. Lá em São João 14:8, um dos apóstolos, chamado Filipe, disse a Jesus, perguntou, disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta, só basta isso. Respondeu Jesus e disse-lhe, habito há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então, Jesus Cristo, ele é Pai, ele é Filho e é Espírito Santo. E ele mesmo diz que nós não podemos adorar a mais de um Deus. Quem adora a mais de um Deus é pagão. Então não existe três pessoas na divindade. Satanás, ele crê num só Deus. A Bíblia diz que ele crê que estremece. Então não obedece. Crê que estremece. Mas quando é para as pessoas adorar, ele faz três pessoas para a adoração. Mas nós estamos aqui, como eu estou, na calçada da rua. Então estamos em todos os lugares pronunciando, não tem lugar, em qualquer lugar. Jesus disse, o Filho do Homem, a raposa tem seus covios, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. Na parábola do trigo e do joio, ele diz, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e a má semente são os filhos do maligno. O trigo é os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse está sendo os últimos recados de advertência, as últimas advertências nas ruas, nos sertões. Nós estamos irradiando nos lugares, nos sítios, nas matas, nas fazendas, nas cidades, advertindo as pessoas, porque vai haver um arrebatamento de um povo eleito que Deus predestinou mesmo antes do mundo existir, para não estar aqui na grande tribulação que está para acontecer. Nós cremos que Israel, ele não recebeu o Messias, Jesus Cristo, mas através de Moisés e Elias, eles vão receber o Messias. E quando Moisés e Elias se levantar lá em Israel, eles vão jogar muitas pragas neste mundo, eles vão fechar o céu para não chover, vão transformar água em sangue e vai libertar lá 144 mil judeus. Mas é quando o tempo do gentio acabar, e o tempo do gentio já está para acabar. As portas já estão quase se fechando, as luzes vão entardecer, as sombras já estão caindo, porque o sol já está virando para os judeus novamente. O Evangelho já está voltando para os judeus novamente, mas ainda há oportunidade para aqueles que querem escapar da grande destruição que está escrito. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o grande e terrível dia do Senhor ainda não aconteceu. Nós sabemos que aconteceu o ano aceitável do Senhor, que foi nosso Senhor Jesus Cristo pregando as boas novas, o Evangelho, e ano aceitável do Senhor, de salvação, de cura, cordeiro sangrento, e expiação, intercessão. Foi 2000 anos de sair para os gentios.
mas a coisa vai acabar para os gentios. Encerrando e entrando as duas testemunhas de Apocalipse 11, que é 2 profetas que atormentarão os que estão sobre a terra. Está lá em Apocalipse 11, versículo 10. São 2 profetas, mas nós sabemos que é Moisés e Elias, porque quem fechou o céu para não chover por 3 anos e 6 meses foi o profeta Elias. E quem converteu água em sangue foi Moisés. Mas antes disso acontecer, o espírito de Elias desceu na terra, não fazendo falta para Elias, mas como desceu sobre Eliseu, como desceu sobre João Batista, também desceu agora sobre o irmão William Marion Branham, para restaurar todas as coisas. E ainda falta uma vinda de Elias, porque são 5, não é 4. O número de Deus não é 4, o número de Deus é 5, porque 5 é o número da graça. O nome graça tem 5 letras. Jesus, 5 letras. Fé em inglês é faith, 5 letras também. Então são 5 vezes que o espírito de Elias vem à terra. Não é reencarnação, mas é como ele fez com Moisés lá. Tirou o espírito de Moisés, do espírito de Moisés, e deu mais a 70 homens para ajudar a levar a carga. Então nós estamos nas ruas, nós estamos proclamando nas calçadas, nos lugares, nas igrejas. Isso está indo para a internet, para o rádio e em todos os lugares, porque quando Deus ferir essa terra não é com maldição. Já foi advertido, já foi avisado para as pessoas passar a pensar em escapar, como no dia de Noé, escapar, como no dia de Ló também. Então, o Filho do Homem, a palavra no pó da terra, no homem outra vez, está se repetindo agora, como está se repetindo os dias de Noé e os dias de Sodoma e Gomorra, que tinha 3 mensageiros lá. 2 desceu para Sodoma e Gomorra, esses 2 foi Billy Graham e Oral Robert, representado lá. E também o outro ficou com a noiva eleita. Esse foi representado o irmão Branham, e ficou com a noiva. E essa mensagem, ao sair, ao deixar o irmão Branham, quando o irmão Branham foi tirado e Deus levou para si, então essa mesma mensagem repousa no coração da noiva. E a noiva é quem vai distribuir esse alimento. O segredo já foi revelado, mas é como nós contar um segredo para uma pessoa e aquela pessoa vai contar o segredo para outra pessoa. É que essa vinda do Filho do Homem, o ministério profético na terra manifestou um Filho do Homem que é prometido, que o último mensageiro é profeta Elias. Então ele veio revelar o Filho do Homem para nós. O Filho do Homem é Cristo, a palavra. O irmão Branham disse: se você pode ver a palavra, você está vendo Jesus Cristo. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que está aqui é eterno. É o eterno, é Jesus Cristo, é o Elohim. Estava lá nos dias de Abraão, no dia de Sodoma e Gomorra. Estava no dia, esses dias. Meu irmão, minha irmã, nós estamos com essa mensagem, nós estamos olhando para igreja tal, igreja tal, igreja tal. Nós estamos olhando para as almas pelas quais Jesus Cristo derramou o seu sangue, para que receba esse conhecimento. Porque, repetindo mais uma vez, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Mas essa chuva de conhecimento, que veio através do mensageiro da hora, caiu 2 chuvas, a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva do plantio e a chuva do amadurecimento, da colheita. E essas 2 chuvas já desceu.
quando muitas pessoas pensavam que o pentecostalismo, que veio agora no último dia, já era o grão, ainda não era, porque não era o Espírito Santo ainda, porque tinha que cair mais 2 chuvas, porque quando o Espírito Santo viesse, ele vos guiaria em toda a verdade. E Jesus disse: a minha palavra é a verdade. E as pessoas não estavam sendo guiadas ainda em toda a palavra, estava apenas com dons. Mas ia cair a chuva de conhecimento, chuva de ensinamento da Bíblia, para que as pessoas fiquem inexcusáveis e dizer que não ouviu, que não escutou as palavras do Senhor. Estou pregando aqui na calçada, porque hoje muitas igrejas não aceita pregar a Bíblia como ela é. Tem que agradar ao paladar deles. Mas nós não estamos aqui para agradar o paladar de ninguém. Nós estamos aqui para dar o recado como Jesus mandou. Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. São Marcos 16, versículo 15. Então, aqui onde eu li em Atos dos Apóstolos, e enviei a Jesus Cristo, já que dantes vos foi pregado, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que você não chegue diante de Jesus com os seus pecados, e venha assim o refrigério pela presença do Senhor. Porque quando você se arrepende, então vem a presença do Senhor para o seu coração. Então você é uma pessoa que tem a presença do Senhor, e vem um grande refrigério. Aonde o Espírito Santo vem, a pombinha da paz traz um refrigério para as nossas almas. Então, meu irmão, minha irmã, tenho me dedicado para Deus, pela graça e a misericórdia e a soberania dele, a estar nesse trabalho levando, sem compromisso, sem me comprometer com ninguém, com nenhum compromisso, mas o meu compromisso é levar o Evangelho santo e sagrado de nosso Senhor Jesus Cristo, até que chegue nos ouvidos mortais das pessoas, para que receba a imortalidade. Porque a coisa boa é que a vida não é só essa. Paulo disse que se nós esperássemos só nessa vida, nós éramos as pessoas mais miseráveis desse mundo. Mas nós esperamos uma vida que é eterna, que nunca se acabará, nunca se extinguirá, nunca deixará de existir. É uma existência eterna. E você recebe dentro desse corpo mesmo, cansado, fraco, abatido, mas é nesse lugar que começa a vida eterna em você, aqui na terra. Quando você se arrepende e confessa nosso Senhor Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, aceitando o sacrifício do Calvário, que foi para pagar a conta dos seus pecados. Então, você é redimido para o Senhor. Você é trazido de volta para o Senhor. Nós somos de Deus 2 vezes. Uma porque Ele criou, outra porque Ele redimiu. Então nós somos dele 2 vezes. Ele criou nós caímos no pecado, se perdemos. Ele veio de volta e comprou com o seu próprio sangue. Com o seu próprio sangue. Era a única coisa que poderia trazer o homem a Deus novamente. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não tinha que morrer o inocente em nosso lugar. Se não morresse toda a raça humana, de Adão até o fim do mundo, todos estavam perdidos. Se não fosse o inocente e imaculado Cordeiro de Deus morrer por nós na cruz do Calvário. E agora, para clarear e restaurar todas as coisas e revelar tudo, ele enviou um mensageiro profeta, com o espírito e virtude de Elias. Se você for para a internet, você procura o profeta do século 20. Você vai encontrar o profeta do século 20
desde o nascimento até a sua partida, em 1965, de 1909 a 1965. Durante esse tempo, Deus usou ele para trazer toda a Bíblia Sagrada para nós, de Gênesis a Apocalipse, começando na semente da serpente e indo até Apocalipse 22, revelando todas as eras da igreja, os 7 trovões de Apocalipse, que estava aqui, João viu, mas foi proibido de escrever. Mas no dia da voz do 7º anjo tinha uma promessa. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá todos os segredos de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Então esse anjo de Apocalipse 10, 7 foi o mensageiro terrestre aqui na terra, o irmão Branham. Desceu o mensageiro do céu, no capítulo 1, 10, do versículo 1 ao 6, era um mensageiro celestial. O irmão Branham deixa isso claro. Não tem como nós ver e sair diferente. É como o irmão Branham falou: desceu um anjo do céu e tinha um livrinho aberto na sua mão. Mas quando chega no capítulo 10, é o irmão Branham, profeta, que veio na era de Laodiceia. Está lá em Apocalipse 3, versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Ele é aquele anjo. Mas o celestial, esse anjo que desceu do céu, era Cristo, que desceu do céu. Então, o irmão Branham, no versículo 10, no versículo 7, do Apocalipse 10, versículo 7, foi o irmão Branham, o profeta para essa era. E do 8 a 11, continua com a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, cumprindo aquela carta da era de Pérgamo, no parágrafo 48 em diante, que o Espírito Santo pediu a irmão Branham, pediu para que o irmão Branham pegasse uma caneta e escrevesse uma carta à igreja. E essa carta tinha a ver com a noiva e a palavra, como ela ia fazer, ia terminar todas as coisas, e tudo que o irmão Branham pregou, tudo ia produzir conforme a sua espécie. E essa noiva, ela vem depois do irmão Branham, ela se manifesta na terra quando muitas pessoas tomaram essa glória para si. Teve pessoas que tomaram como sendo um 8º mensageiro, mas é a noiva. O irmão Branham disse que estava lançando a fundação para quando esse viesse. Esse era Cristo se assentando no coração da noiva e continuando essa obra, e a mesma obra que o profeta estava fazendo na terra. É uma reprofetização para todos os povos, línguas e nações de reis. Disse: come o livrinho. E João foi um símbolo, um tipo da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que vem como indivíduo, cada indivíduo tem que comer esse livrinho. Esse livrinho é o pão do céu, é o livro que engravida a noiva. Como lá antes, no Jardim do Éden, veio um querubim que encontrou Eva na terra e engravidou Eva. Agora vem um do céu, esse é o próprio Cristo, encontra uma noiva na terra, uma igreja noiva, e engravida ela. Engravida com a semente de Deus. E essa semente está se espalhando por todo o mundo, e cada pessoa que está ouvindo, que está aceitando, está recebendo no coração, aqueles que são predestinados e já estão seguros, sem temor do que vai acontecer, porque vai haver um arrebatamento, vai haver um rápido, vai haver uma tomada súbita de uma dimensão para outra, levando nós para os ares. Então, as pessoas que já estão dentro dessa nave, elas já estão seguras. É a era do astronauta. Porque faltava a era do astronauta. Não foi só a era do avião com os pentecostais. Não é. Também é a era do astronauta. Quando João vem,
pisou na Lua, o irmão Brana estava indo na sexta dimensão, saindo de tudo que é carnalidade, de todos os seus próprios pensamentos, e entrando na sexta dimensão, mostrando sobre o arrebatamento da noiva, que vai ser mudada e vai ser transformada. Os que estão na sexta dimensão vão tomar seus corpos aqui na terra, e os que estão aqui na terra vão ser somente transformados. E eles vão levantar jovem, e nós seremos transformados em jovens para subir para 3 anos e meio, ficarmos lá em cima até a descida para o grande milênio, porque Deus nunca perdeu para Satanás e nunca vai perder. Então, meu irmão, minha irmã, o melhor que você faz é você buscar na internet o profeta do século XX, o mensageiro do entardecer, o profeta Elias, enviado para a última era da igreja, a era de Laodiceia. Você vai encontrar aí na internet e vai encontrar os pregadores desta mensagem. Então, tem os pregadores que pregam na íntegra essa mensagem. Isso aí é o que vai fazer em nós, está fazendo já fez em muito, a transformação em uma nova criatura, feitura de Cristo, como diz o apóstolo São Paulo. E essa curta mensagem fique no coração de vocês. Eu tenho aqui literatura de volta à palavra original para entregar para qualquer pessoa, gratuito. Então, e folhetos também. E esse final de semana eu estou aqui no tabernáculo para atender qualquer pessoa. Estou também para orar pelos enfermos, estou também para dar um esclarecimento das Escrituras, conforme o Espírito Santo disse que ensinaria, guiaria em toda a verdade, nos faria lembrar tudo que vos tenho dito, todas as Escrituras. Você se lembrando de todas as Escrituras e tendo um esclarecimento, como Paulo diz, pelo que levanta tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe a todos que assistir essa pregação da palavra do Senhor. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.